É muito importante você parar para ouvir a voz da palavra. A palavra nos fortalece, a palavra nos regozija, e a palavra de Deus é a vida de Deus em nós. É muito importante você participar da vida de Deus na sua vida. Nós vamos para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, é o povo da Tessalônica, capítulo 5, versículo 6. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Primeira aos Tessalonicenses. Espera aí que minha Bíblia está nova, eu estou abrindo aqui, está grudada a folha aqui. Capítulo 5, versículo 6. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. E às vezes nós dormimos. O dormir aqui não é o sono reparador, aliás, que todo mundo deve ter, né? Às vezes nós dormimos e o diabo traz coisas na nossa vida, nós nem percebemos. Ele vai entrando, entenda? Às vezes é um ensinamento que contradiz a palavra de Deus, mas achamos bonitinho, já ouviu aquilo? Achamos certinho, mas não está de acordo com a palavra. Então é muito importante a Igreja de Cristo andar acordada, ser sóbria. Quer dizer, não ficar fora de si e deixar Deus verdadeiramente a dirigir. Isso que nós precisamos. Nós saímos daqui, vamos para 1 aos Coríntios 16, 13. Depois nós vamos ter um fato concreto aqui. 1 aos Coríntios é um pouquinho atrás, capítulo 16, versículo 13. E ele diz: vigiai, o assunto continua, estai firmes na fé. Aí vamos parar um pouquinho. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Então devemos estar firmes naquilo que Deus fala conosco, daquilo que nós ouvimos da palavra de Deus. E quando aparecer na nossa vida qualquer coisa que contradiga a palavra, que se opõe à palavra, por mais, vamos dizer assim, prazeroso ou lucrativo que aquilo seja, nós devemos desprezar aquilo. Nós devemos ser firmes em dizer não na nossa vida, em tudo aquilo que contradiz a palavra. Repito, seja lucrativo ou seja prazeroso. Não está de acordo com a palavra, nós devemos resistir, porque senão aquilo entra na nossa vida. Então ele está dizendo aqui: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente, não é só para o homem não, para a mulher também. Seja uma pessoa forte, uma pessoa firme realmente. Aí ele vai falar o final: e fortalecei-vos. Como é que nós conseguimos isso, pastor Jaime? Diariamente nós devemos estar na palavra de Deus, diariamente nós devemos visitar a palavra de Deus, diariamente nós devemos ler a palavra de Deus e não tirar a palavra de Deus diante dos nossos olhos. Um pouquinho na frente agora, Efésios, esse é mais conhecido nosso, capítulo 6, versículo 10. O que ele diz? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo dá várias exortações aqui. Paulo fala muito aqui sobre a unidade da fé, a santidade cristã, fala o relacionamento, por exemplo, família, fala aqui do relacionamento com o próximo, com as autoridades, tudo ele fala. Depois de tudo isso, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Como é que é? Eu devo estreitar a minha comunhão com Deus, eu devo estreitar o meu relacionamento com Deus, porque aí ele vai explicar para nós: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A palavra cilada quer dizer armadilha. Às vezes Satanás prepara uma armadilha. Nós somos de Deus, mas não vigiamos, dormimos na fé. E o diabo usa alguém para provocar nossa ira, por exemplo, para provocar um ódio no nosso coração. E o que acontece? Nessa hora, nós estamos caindo na cilada do diabo. Nós estamos caindo numa armadilha dele. Ele não consegue entrar na sua vida, vamos dizer assim, moralmente. Não consegue. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e ele não consegue entrar nessa área da sua vida. Ele não consegue fazer você defraudar alguém, roubar alguém, porque você é uma pessoa honesta, uma pessoa que tiver que comer, como diz o outro, feijão com farinha, come, mas com a bênção de Deus. Mas ele vai tentar. E às vezes nós caímos nessa cilada do diabo. Ele usa alguém para provocar a sua ira, alguém até para debochar de você, para escarnecer de você, e você cai, fala mal,
caluniar, quer dizer, inventar um fato a teu respeito, até um crime, uma coisa, e você fica chateado, você não está fortalecido, você está dormindo, você está como aquela pessoa fraca. Você precisa de acordar, precisa despertar, você precisa de se fortalecer no Senhor. Para quê? Para não cair nessa cilada, nessa armadilha do diabo. E às vezes a pessoa cai. E às vezes é um caso atrás do outro, né? Paulo vai falar do 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os príncipes das trevas, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Cuidado! Aquela pessoa é apenas um instrumento maligno, entenda, do diabo, para roubar a sua paz, mais do que isso, para roubar a sua comunhão com Deus, para fazer você dormir, desanimar, se abater, esquecendo que você tem um Deus que cuida de você, que toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Seja o que for, qualquer palavra que falarem contra você, ela vai se perder no vazio, ela vai ser anulada. E Deus faz até o contrário, faz até a maldição se tornar o quê? Bênção. Mas nós estamos dormindo na fé, quer dizer, não buscamos a Deus como deveríamos, não nos envolvemos como deveríamos, porque tudo isso está aqui na Bíblia Sagrada, tudo isso aqui está na palavra de Deus. Na semana passada eu trouxe uma palavra do profeta Elias, sobre o profeta Elias, 1 Reis, capítulo 19, exatamente uma perseguição que Elias estava sofrendo, um ataque infernal, e o Elias, como qualquer um, se abate, se deprime, desanima, era uma luta atrás da outra, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. É aquele desafio de Elias e os profetas de Baal. Não está muito no mérito agora não, mas só um resumo rápido. No capítulo 17, o Elias se apresenta a Acabe, e conseguiu uma audiência, vamos dizer, com o rei, e disse: o rei, tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, que não haverá nem chuva, nem orvalho, senão segundo a minha palavra. O Acabe deve ter dito assim: mandaram um maluco falar comigo. O doido está dizendo que não vai haver chuva nem orvalho, senão segundo a sua palavra. Que negócio é esse? E o maluco foi embora, o doido foi embora da presença dele. E passou um ano, não veio chuva, 2 anos, 3 anos, 3 anos e meio. Acabe manda procurar Elias, caçar o Elias por todo Israel, não encontra. Depois de 3 anos e meio, o Elias se apresenta a Acabe através de um homem chamado Obadias, que Deus mandou. E aí quando ele viu, ele falou: é o perturbador de Israel. Eu disse: eu não, você e a casa do teu pai que tem perturbado Israel com a sua idolatria, com o seu paganismo, com a sua feitiçaria. O Elias disse: vamos parar de conversa, reúna o povo no Monte Carmelo, no pé do Carmelo, e nós vamos fazer, eu vou fazer um desafio, eu vou preparar, vocês vão fazer o sacrifício, eu também, nós vamos clamar, vocês clamam a Baal que eu vou clamar ao Senhor, quem responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Nós conhecemos a história, eles clamaram e nada aconteceu, Elias clamou e o fogo de Deus veio. Aí os profetas de Baal foram exterminados, foram destruídos. Elias então foi, orou a Deus, entenda, para vir água também, porque ele falou que só haveria água segundo a sua palavra, veio chuva. Quando a Jezabel ficou sabendo disso, o que a Jezabel deveria dizer? Poxa, o Deus de Elias é o Deus verdadeiro, vamos então conhecê-lo, vamos nos envolver mais com ele, mas não. Muita gente, em vez de se encurvar diante de Deus, não. Já ouviram que falar é turrão, é turrona, vê que Deus está presente aí, mas não se encurvou. E ela então, quando soube, disse que, olha o que ela fala, versículo 2, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se descer a tamanho estas horas, não puser a tua vida como a um deles. Parece até aquele seriado do Batman. Eu vou lá, amanhã, no mesmo bate-canal, na mesma bate-hora, vai acontecer. Por que ela não mandou prender logo Elias? Mas não, Deus permitiu acontecer isso. Aí o Elias tem uma reação que eu tenho, que você tem, que nós não deveríamos de ter. Qual, pastor? Medo. O diz assim: o que vendo ele se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Berzeba, que é a de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu o Senhor uma morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Como às vezes nós também desejamos a morte.
Sabemos que somos de Cristo, somos salvos, mas não podemos. Por quê? Temos uma missão. Estamos aqui para ser testemunhas do Evangelho. Estamos aqui para ser testemunhas do amor de Deus. Eu falava hoje no culto na parte da manhã, que quantas pessoas devem buscar a Deus, porque o dia que você conhecer realmente o reino de Deus, se envolver com o reino de Deus, você não vai ter medo da eternidade, pelo contrário, você, como Paulo, vai desejar estar com Cristo, que é o quê? Incomparavelmente melhor. E o Elias, não é aquele que ele está com Cristo, que não tinha chegado à redenção, é que o Elias estava abatido, desanimado com tantas lutas, como nós vezes estamos. São tantas batalhas que nós desanimamos, nós deixamos entrar em nós o desânimo, deixamos entrar em nós o medo, ou deixamos entrar uma revolta, deixamos entrar uma mágoa, deixamos entrar um ódio. Por quê? Porque não vigiamos. E mais ainda, diz assim, e deitou-se, e dormiu debaixo de um zimbro, eis que então um anjo o tocou, ele disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. Era muito desânimo, era muito abatimento, ele estava muito desanimado, muito abatido, com tantas lutas, com tantas batalhas, você estava ali. Mas o anjo insistiu. Deus insiste com você. Deus não desiste de você, pode ter certeza disso. Deus é misericordioso, Deus é muito bom. Aí vem o bonito agora, versículo seguinte, e diz, e o anjo tornou segunda vez, e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias, e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Pastor Jaime, isso é impossível, glória a Deus. Os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Mas a nossa lição não é essa. A nossa lição é que se você se alimentar com o pão que Deus manda, se você comer o pão que Deus manda, o inimigo nunca vai te alcançar. O inimigo nunca vai tocar em você, não vai conseguir chegar até você. Mas por quê? Porque você vai andar com a força de Deus. Você não vai dormir na vida, você não vai desanimar, você não vai se abater, lutas vai ter. O Senhor foi bem claro para nós. O que ele é claro? No Novo Testamento, João 16, 33. Isso aqui eu preguei muito na pandemia. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Vamos lá, pessoal? No mundo tereis aflições, mas tende bom ano. Você não vai desanimar na aflição. Qual é a aflição? Perseguição. Palavra momento, entenda bem, a humanidade caminha para uma aflição muito grande. A todo momento surgem, entenda bem, leis, surgem coisas. Eu estava falando hoje, vou tocar na segunda parte, talvez dê tempo de falar sobre isso. Haverá tempo de tanta perseguição como nunca. Hoje já tem muita coisa. As nossas crianças, por exemplo, eu já estou adiantando a segunda parte, nós temos que educá-las na palavra de Deus, porque elas serão bombardeadas. É tempo de aflição. Criança chega em casa e diz, mãe, pai, vô, vó, a pro, né? Mas professor, é pro, né? A pro falou isso aqui, a pro ensinou, mas por quê? É aquilo. Uma jovem daí, na nossa igreja, professora, ela pediu desligamento, entenda bem, de uma escola. Por quê? Porque ela teria que falar alguma coisa que é totalmente contra a fé dela. É tempo de aflição, meu irmão. Haverá tempos de aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus disse, eu venci o mundo. Quer dizer, nele você tem paz. Se você andar com ele, se envolver com ele, buscar a Deus, vai ter aflições. A aflição é uma doença que vem, mas você não vai se abater. Você vai entrar em oração, você estará fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Volta onde nós começamos, quem lembra? Primeira, aos Tessalonicenses, o povo da Tessalônica, capítulo 5, versículo 6. Então começamos aqui. Ele diz, não durmamos. Ô cristão, precisa de comer pão, hein? O pão de Deus. Mas não durmamos, pois com os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então não podemos deixar o diabo nos contaminar, tirar nossa sobriedade. Cristão irado, cristão, o que foi aquele? Não, sua luta não é contra a carne e sangue. Por que está chateado? Porque não seja o que for, você tem um Deus que muda qualquer situação. Não durma, aprenda a buscar a Deus,
Aprenda a comer o pão de Deus, que o inimigo nunca vai te alcançar. Mas tem que comer. Esse pão tem que comer quando? Todos os dias. Esse é o pão que você nunca pode fazer o jejum dele, da palavra de Deus. Todos os dias você tem que se alimentar com a palavra. Todos os dias você tem que buscar a palavra. Ela te dá força para você caminhar no sobrenatural de Deus. Comendo o pão de Deus, o inimigo nunca vai te alcançar. A mágoa não vai te alcançar. O ódio não vai te alcançar. O pecado não vai te alcançar. Nem qualquer outro mal. Porque quando aparecer, você estará forte para enfrentá-lo, para expulsá-lo, em nome de Jesus. Fica com essa mensagem de início. Não durma. Vigia, sede sóbrio, porque o Senhor é a sua força. Amém?